TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, saudações, gente santa! Nós estamos aqui mais uma vez, programa Respostas de volta, aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz notícias, orações, uma TV que renova nossa esperança. Por falar em esperança, estamos num tempo muito importante onde esta virtude é ressaltada sobretudo nas liturgias, tempo de preparação para a vinda do Filho de Deus, para a recordação, para a memória deste grande evento que marcou para sempre a história da humanidade. Quero saudar com muito carinho vocês que estão acompanhando, que conhecem o programa Respostas, mas também a saudação para todos vocês que pela primeira vez estão participando desse programa. Nós vamos começar então, já nesse primeiro bloco, como a maioria de vocês sabem, um bloco de reflexão a partir de um tema que nós escolhemos na sequência temática de um documento muito importante para a Igreja Católica, um documento retirado do Concílio Vaticano II, que foi um momento histórico, digamos, dos últimos tempos. Assim como dizem muitos teólogos, o Pentecostes do novo, dos últimos tempos, dos tempos contemporâneos. Por isso, o nosso tema durante esses programas, os últimos programas, tem falado sobre a promoção da dignidade do matrimônio e da família. Um programa que trata de um tema de altíssima grandeza para quem de nós não valoriza, não ama o âmago da sua própria origem nesse mundo, a participação nossa no núcleo celular, que nós assim chamamos família. Então, como é que começa essa comunidade de amor, essa comunidade que enfrenta diversos desafios? Então, estamos falando exatamente sobre um convite, a Igreja faz um convite a olhar para a dignidade do matrimônio e da família. E dentro do tema geral que estamos tratando nesses últimos tempos, nós temos o tema específico do dia, o tema específico do programa de hoje, o amor conjugal e o respeito pela vida humana. Nós vamos partir, num primeiro momento, como de costume também, vocês sabem, da leitura desse texto. Por quê? Porque ir às fontes nos ajudam a fazer exatamente um exercício de interpretação que seja capaz de respeitar não a interpretação da interpretação, mas o contato com o próprio texto. Então vamos agora para a leitura deste tema, o número 51 da Gaudium et Spes, o amor conjugal e o respeito pela vida humana. O concílio não ignora que os esposos, na sua vontade de conduzir harmonicamente a própria vida conjugal, encontram frequentes dificuldades em certas circunstâncias da vida atual, que se podem encontrar em situações em que, pelo menos temporariamente, não lhes é possível aumentar o número de filhos, e em que só dificilmente se mantém a fidelidade do amor e a plena comunidade de vida. Mas quando se suspende a intimidade da vida conjugal, não raro se põe em risco a fidelidade e se compromete o bem da prole. Porque nesse caso ficam ameaçadas tanto a educação dos filhos como a coragem necessária para ter mais filhos. Não falta quem se atreva a dar soluções imorais a estes problemas, sem recuar sequer perante o homicídio. Mas a Igreja recorda que não pode haver verdadeira incompatibilidade entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e o desenvolvimento do autêntico amor conjugal. Com efeito, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem do modo digno dos mesmos homens o nobre cargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude,
desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. Gaudium et Spes, número 51. Estamos aqui diante de uma realidade extremamente importante, haja vista que o concílio exprime a maturidade do caminho de fé da moral cristã, quando se trata de um tema tão importante para nós. Inclusive, dentro desses últimos debates políticos que a gente encontra, a questão, por exemplo, do aborto, né, adquiriu uma importância central diante desse aspecto. Embora, claro, dentro de um contexto de campanha política, os temas nem sempre são tratados com a serenidade necessária, porque ali se visa exatamente a defesa de uma linha. E nesse sentido, bem sabemos que o discurso da defesa da vida no tema específico do aborto está dentro de um quadro muito mais amplo da Igreja, que é a defesa da vida. A defesa da vida, né? Aquilo que nós chamamos de ser pró-vida. Por quê? Porque nós não podemos enfatizar tanto que a Igreja é contra o aborto. Porque esse é o aspecto negativo. Mas por que a Igreja é contra? Porque ela é pró-vida. Este é o acento. Porque a vida tem um princípio e vale para todos, até para o bandido, até para o criminoso. É tão válido, é tão dogmático o princípio do valor inviolável da vida humana, que não faz muito tempo que o nosso catecismo foi alterado pelo Santo Padre. A Igreja não permite mais a pena de morte. Ou seja, é um valor, vou usar a palavra aqui agora, inviolável em todas as circunstâncias. Então você tem que ser contra o aborto, você tem que, ao mesmo tempo que você tem que ser contra a tortura, ao mesmo tempo que você tem que ser contra a pena de morte. Por quê? Porque você está respondendo no pano de fundo ao mesmo princípio. E esse princípio não se altera. Quando a Igreja é contra um Estado totalitário, né? Por que é contra o Estado totalitário? Porque o Estado não tem poder de vida e de morte. Exatamente porque é a centralidade da vida humana. E aqui, o que o texto está dizendo é que o casal tem uma responsabilidade gigantesca neste sentido de propagar cada vez mais o respeito pela vida humana. Se nós temos uma sociedade que propaga a cultura da morte, e aqui nós temos presença da cultura da morte dentro de uma concepção de linha de direita, dentro de uma linha de concepção de esquerda, porque esta cultura da morte ela adentra em todos os campos e por vezes até dentro do próprio pensamento, dentro da própria reflexão da Igreja. Cuidado! Nós não somos pró-vida simplesmente porque a gente quer ser contra, mas nós temos bases na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, para reafirmar o princípio da inviolabilidade da vida humana. Para nós, atentar contra a vida do nascituro é infanticídio, é um momento triste, né? Que nós não podemos, em hipótese alguma, admitir. Então, nesse sentido, nós olhamos que o casal tem que ser os guardiães desta realidade, né? Veja como é importante a defesa da vida humana, mesmo sabendo a Igreja que o casal, por vezes, cuja missão é a geração e também educação da prole, uma delas, sabe que muitos casais não conseguem isso. É um desafio enorme. Então a Igreja só diz, olha, que a resposta jamais pode ser uma resposta imoral. Uma resposta que atente contra a dignidade da pessoa humana. E esse é um tema que vocês vão perceber que não é linhas políticas que assumem. É a Igreja que defende na sua doutrina social faz séculos. Ah, mas eu não sabia, problema seu. O que nós não podemos agora é atribuir o pensamento da doutrina social da Igreja e identificá-lo com uma linha. Nós temos um ensinamento da nossa moral cristã, da nossa moral social, que pauta-se sobre princípios invioláveis. Exatamente, não inviolável. Em nenhuma circunstância esse princípio. Ah, mas e a legítima defesa? A legítima defesa não é direito de matar, é direito de se defender. Mas ao se defender, você tem que usar força proporcional. Ou seja, você está defendendo sua vida.
ao ponto que veio uma tal força que vai lhe tirar a vida, não restando uma outra opção a você, que não também chegar a um gesto drástico. Mas não se está procurando na legítima defesa a morte do outro, está se procurando a defesa da própria vida. Então, este é um princípio que a igreja não abre mão, e por razões bastante sólidas, eu diria. Amados, chegamos já ao final desse primeiro bloco. Que bom que você está conosco, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta, como fizemos a promessa aí no final do bloco anterior. Nosso intervalo foi bastante rápido e nesse segundo momento do nosso programa nós passamos exatamente a responder as perguntas que vocês nos enviam, e a gente gostaria de começar esse segundo bloco já reforçando o número do telefone que vocês podem mandar, pelo qual vocês podem enviar para nós as perguntas, o número 99347-0532. Você pode mandar suas considerações, também suas perguntas. Nós vamos começar o programa Respostas, o segundo bloco deste programa, com uma pergunta da Rosa, lá do Jardim Carioca. Uma saudação muito especial a todo o pessoal do Jardim Carioca e obrigado, Rosa, pela sua participação. E por sinal, um tema oportuno, já vista que nos últimos tempos aí, tivemos uma entrevista do Papa Francisco para uma famosa revista mundial, se eu não me engano, eu não sei se é uma revista inglesa ou americana, não me vem a lembrança aqui agora nesse momento. De qualquer forma, o Papa Francisco tocou sobre esse assunto. Qual que é esse assunto? Pergunta da Rosa: por que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotisas? É uma questão teológica ou só a tradição? É muito bem colocada a pergunta da Rosa, porque é bem notório para a igreja um documento que ficou famoso do Papa São João Paulo II, que na ocasião, vamos dizer assim, vou usar um termo bem claro para vocês, bateu o martelo sobre essa questão. Quando a gente diz que um Papa bateu o martelo, nós estamos dizendo que ele tomou uma decisão com a característica de irrevogável neste sentido. É óbvio que nós precisamos tomar muito cuidado com a linguagem quando nós estamos tratando dentro da própria concepção da nossa fé de verdades que são que fazem parte dentro da ideia, né, da nossa fé, de uma hierarquia de verdades. Então os termos são importantes e tem gente que vai minuciosamente à caça dos termos para ou aumentar o peso dogmático de uma afirmação ou ou rebaixá-lo ao nível zero. Tem gente aí que fica discutindo a dogmaticidade, né? Não existe essa palavra, do Concílio Vaticano II, por exemplo. São os mestres da lei de hoje, né? É o povo aí que está acima do Papa, né? É o povo aí que quer fazer discípulos, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando tiver um padre, um leigo, qualquer pessoa da igreja que esteja discordando de um pensamento do Papa, vocês podem ter certeza que o Padre Adriano vai ficar do lado do Papa, tá? Tá certo? Por quê? Porque minha fé me ensinou isso desde pequenininho, tá bom? Tá certo? Porque tem muita gente aí, esses tempos aí, teve até padre excomungado. Por quê? Porque não aceitou o concílio, não aceitou o Papa, né? Então eu entrei nessa questão exatamente por quê? Porque Papa João Paulo II escreveu um documento dizendo, gente, vamos pontuar uma coisa aqui? Basta. Não está mais em discussão esse argumento, haja vista que a ordenação de mulheres não encontra respaldo na tradição. Pois é, o que a gente faz quando um Papa faz isso? A gente vai ter que escutá-lo e a gente precisa entender quais as razões, por isso que a pergunta da Rosa é oportuna, porque, padre, isso tem base teológica? Isso tem base na tradição? Veja que é importante ressaltar que toda a decisão de um Papa se pauta nessa realidade da revelação. E se a revelação é explícita, ou até mesmo implícita, mas repetidas vezes reforça uma ideia
claro que essa ideia ganha, né, um aspecto importante. Chegaria ao nível de uma decisão dogmática? Não sei aqui agora, eu não tenho propriedade agora para dizer para vocês, ou eu diria, eu não tenho conhecimento suficiente, mas se eu usei a palavra irrevogável, nas consequências eu estou querendo dizer quase a mesma coisa. Que esta fala do Papa, inclusive assim, ela foi acolhida por seus sucessores. E por incrível que pareça, dentro dos discursos tendenciosos, e cuidado, tá, gente? Porque na igreja a gente está acostumado a falar que ideologia só é de um lado, né? Mas não, esqueçam, porque todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, atenção, as ideologias, plural, tá? Tem um S enorme ali no fundo. Dentro. As tendências ideológicas dentro da igreja colocaram, por exemplo, alguns temas para afirmar que Papa Francisco, o Papa que governa a igreja atualmente, é adepto, defensor de uma pauta progressista, colocam nas suas costas alguns temas que às vezes nem o próprio Papa defendeu. Agora é claro que a gente precisa entender que jamais nós podemos classificar um Papa, assim como o Papa Francisco não é um detento da pauta progressista, nem mesmo o Papa Bento XVI é um detento, um prisioneiro da pauta conservadora. O que existiu é que grupos determinados dentro da igreja ontem classificaram, rotularam, né, com selo, pá, conservador, a Papa Bento XVI. É o mesmo povinho, né, que hoje rotula Francisco de ruptura com a tradição, né? Por quê? Porque eles usam os papas, como usam a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a tradição tem que dizer o que eu quero. É o reino do ego. Dentro das tendências não é obediência, gente. Não pense que esse pessoal tradicionalista é mais obediente que os outros. Não, é o reino do ego. É o reino do ego. Tá? Mas no sentido assim, por favor, entre aspas, mais protestante do que isso não existe. Onde cada um é mestre de si mesmo. Porque se você tira a coluna e você se coloca no lugar, além de ser uma grande arrogância, né? Uma tremenda arrogância. Então, a gente precisa entender que esses rótulos, eles visam reforçar a minha pauta, a minha visão. Aí você faz pescaria. Sabe gente que faz pescaria de Sagrada Escritura? Tem gente que faz pescaria, inclusive, de textos do Papa. Só lê umas coisas, as outras não. É um selecionismo, né? Muito bem direcionado, tá? Então vocês tomem muito cuidado, infelizmente. Muita gente tem como fontes, únicas fontes na igreja, tendências. Tem padres aí nas redes sociais, são defensores de tendências. Não é uma teologia integral. Não é uma visão integral da igreja. Tá certo? Vamos dizer as coisas mais claras? Por quê? Porque as pessoas hoje estão centradas no próprio ego. E aí você faz parte de um grupo, que um grupo pensa assim, tudo que escapa dessa bolha é herético, é errado, né? E vale para todo mundo. Então, assim como Bento XVI de um grupo recebeu o rótulo de conservador, o Francisco recebe, Papa Francisco recebe então o rótulo assim de um progressista revolucionário. Nenhuma coisa nem outra. Os papas estão gigantescamente fora dessa política, né, conceitual, tendenciosa. Isso eu estou dizendo por quê? Porque todos os papas sucessores, inclusive Francisco, já tratou desse tema, dizendo que esse não é o grande problema que de fato o Papa João Paulo II teve, né, seus argumentos revalidados pelo posicionamento desses papas, aliás, desses papas posteriores a ele, né? E vejam que curioso, alguns meios de comunicação, e também católicos, tá? Tem meios de comunicação católicos tendenciosos também, tá bom, gente? Precisa repetir? Não, né? Tem meios de comunicação católicos tendenciosos. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente é acostumado a criticar a imprensa do mundo, né? Mas não pense que é muito diferente dentro da igreja não, meus caros. Tá bom? É fácil ficar olhando o cisco nos olhos dos outros, né?
Tá certo? Muitos meios de comunicação, por exemplo, inclusive católicos, noticiaram, por exemplo, que o Papa Francisco é contrário à ordenação de mulheres. Como se fosse a descoberta da roda. Como se o Papa Francisco em algum momento tivesse dito o contrário. Não, em nenhum momento Papa Francisco falou argumentando a favor da ordenação de mulheres, ordenação sacerdotal de mulheres. Tá certo? Teve um momento que o Papa pediu um reestudo da questão do diaconato, porque o diaconato, o relato de diaconisas no início da igreja, tem no relato bíblico. Então, esse é um outro argumento. Por quê? Porque o diácono não é ordenado para o sacerdócio. Tá? Mas em torno da ordenação de mulheres, o Papa sempre manteve a mesma posição, o Papa atual, a mesma posição de Papa Francisco. E vejam, o assunto esteve na capa de muitos periódicos do mundo após o Papa ter afirmado, agora aqui, recordo o nome da revista America Magazine, é estadunidense, é de fato dos Estados Unidos, inclusive uma revista publicada pelos jesuítas dos Estados Unidos, uma revista muito importante, inclusive, nesse contexto. Veja, a revista afirma, segundo a entrevista do Papa, que o ministério petrino não prevê que uma mulher possa ter acesso ao ministério ordenado. Tá? Tá lá, tá na revista. A partir da entrevista com o Papa, que o ministério petrino afirma que o ministério petrino não prevê que uma mulher tenha acesso ao ministério petrino. Mas olha que o Papa Francisco vai muito mais além. Como o Papa Francisco é um ferrenho combatente contra o clericalismo dentro da igreja, que é uma praga, são termos que o Papa Francisco usa, que a ideia que se associou ao sacerdócio é a ideia de poder. Logo, qual que é a ideia? Se a mulher não tem acesso ao poder, quem manda na igreja são os homens. É óbvio que o Papa Francisco sabe que a Igreja Católica tem um problema seríssimo de misoginia. É óbvio que muitas vezes nós, com nossos posicionamentos pseudo-católicos ou pretensamente católicos, reforçamos o machismo. Sem dúvida alguma. Não vou discutir isso com vocês agora. Em muitos pontos, muitos católicos são de um machismo assustador. Então o Papa diz, a questão não é da ordenação para as mulheres. A questão não é pôr uma estola no pescoço da mulher. A questão é rever a nossa ideia de poder. Porque o Papa está fazendo um outro caminho. Vocês sabiam que na Cúria Romana, cargos que eternamente, exagerando um pouco, era dado a homens ordenados e estão sendo dados a mulheres. Então o Papa diz que por que os cargos de confiança na igreja têm que estar ligados ao sacerdócio, ao ministério ordenado? Então tem muitas mulheres em cargos hoje na Cúria Romana que eram cargos determinados para bispos. Então o Papa, muito sabiamente, eu falo que é de uma sabedoria, está, de um lado, combatendo a misoginia, combatendo o clericalismo dessa ideia machista, dessa ideia de uma igreja, né, que coloca e ressalta a figura do homem em detrimento da mulher. Então, aqui nós precisamos entender que a questão não é ordenar mulheres, a questão é realmente não reduzir as mulheres a uma mera função na igreja. É isso que o Papa está dizendo, né? Que Francisco nunca escondeu que ele quer evitar a clericalização das mulheres, sabiam? Porque a gente acha que para ser gente, eu falo para os leigos, para ser gente dentro da comunidade tem que pôr um jalequinho branco, tem que estar ali agarrado na batina de padre. Quem te pôs isso na sua cabeça, meu caro? Isso é a interpretação doente do cristianismo. De um cristianismo que continua discutindo como os apóstolos estavam atrás de Jesus. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Quem é o maior entre nós? O quê? Nas comunidades, as discussões de poder continuam nessa linha dos apóstolos. Quem que é o maior? Quem que é o mais importante aqui? Quem é que manda aqui? É isso ainda na igreja, gente. A igreja que nessas comunidades, né? Que não se cristianizam nunca. Porque, pelo amor de Deus, né? Então, de fato, a não ordenação de mulheres
é um dado bastante encontrado na tradição rosa, mas o argumento principal do Papa Francisco atual é que diz que reduzir o lugar da mulher a uma mera função e a clericalização das mulheres não é a solução para os problemas que nós enfrentamos. E eu tenho certeza que muita coisa já está, aos poucos, sendo mudada nessa instituição bimilenar e graças a Deus e ao Espírito Santo isso está acontecendo. Tá certo? Rosa, muito obrigado pela sua pergunta. Você tem lugar na igreja, você é um sujeito de primeira grandeza, como todos os outros. O homem não precisa olhar de cima para baixo na mulher para mulher, porque inclusive Maria é uma mulher e uma leiga de altíssima importância. Maria não é uma sacerdotisa. E precisa discutir a importância de Maria na igreja, gente? Acho que não, né? Eu acho que não, né? Já tenho certeza que não. Chega, porque senão o padre já vai começar a subir em cima da cadeira aqui e já estão me avisando que tem que terminar esse bloco, tá bom? Gente, vamos para o intervalo e já voltamos para a próxima pergunta. Muito bem, depois de uma resposta que alcançou níveis acalorados, né, de expressão na pergunta do bloco anterior sobre a ordenação de mulheres. Nós vamos agora então para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo aqui pela TV Imaculada, programa Respostas, e nós vamos então para o trabalho. Agora nós temos uma outra pergunta que vai para um nível até próximo dessa questão de ordenação, porque fala da questão da vocação. O que é vocação? Será que todo mundo tem vocação? E o que é isso? Mas vamos para a pergunta do João Pedro. Dentro da pergunta do João Pedro, a gente vai perceber que o panorama se amplia e a gente vai poder falar sobre isso. A pergunta do João Pedro da Vila Popular, tá bom? Obrigado, João Pedro, pela sua participação. E vamos para lá, vamos para a pergunta do Pedro. Por que hoje em dia os jovens não se interessam tanto pela vocação religiosa como antigamente? A igreja prevê uma alteração no processo formativo para conseguir atrair mais jovens? João Pedro, na lata, né? João Pedro não faz muitos rodeios, uma pergunta muito oportuna. Eu até comentava aqui no intervalo que suspirei quando eu ouvi a pergunta, porque a gente sabe que hoje é um grande desafio da igreja. Um desafio porque a questão vocacional, a questão numérica, não é uma questão central, mas é uma questão que preocupa. Não digo, de modo peculiar, no Brasil, ou na Ásia, ou na África, mas sobretudo a questão vocacional na Europa, até porque a Europa, muitas famílias são adeptas do filho é o cachorrinho, né? E só isso. Mas, no máximo, um filho, e os casais que têm 2, meu Deus, é um número exorbitante. Tá certo. A crise vocacional na igreja, do ponto de vista da vida religiosa, nós não podemos ser reducionistas, como fazem algumas linhas de interpretação dentro da igreja. Porque são aquelas linhas que, para atacar o momento presente, para demonizar o momento presente, apresentam somente um lado da verdade, exatamente para corroborar a tese de que tudo que acontece na igreja hoje é culpa do tempo. Essa é uma linha dentro da igreja, uma tendência que é perigosa, porque é incapaz de olhar a realidade como um todo. Tá? Por quê? Porque a igreja está no mundo. As crises do mundo repercutem sobre a igreja. Como é que nós vamos dizer, gente, que não existe uma relação entre a crise demográfica europeia e a crise de vocações? As famílias não têm mais filhos, não querem ter. Ou se querem ter, é um número reduzido. Meu Deus, como era antigamente? Qual que é o problema da demonização do tempo presente? A mesma panelinha faz a idealização do passado. No passado, né? Aquela multidão de filhos, claro, nós lembramos que dos nossos avós, a família da minha mãe, por exemplo, 10 filhos.
mas nós estamos tratando de um outro contexto. Nós estamos falando de um outro período histórico, com suas belezas, sem dúvida. Com coisas que nós teríamos que resgatar, ou pelo menos manter na linha do princípio do valor, sem dúvida. Mas também com muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que ideia é essa de ficar romantizando o passado, gente? Por quê? Porque vejam, muitos padres deixaram, como a gente costuma dizer, a batina depois do Concílio Vaticano II. A grande pergunta que eu teria é, essa multidão de gente, é uma questão que é difícil, tá? É espinhosa a minha pergunta, porque eu não tenho resposta, mas é uma provocação aqui. Toda essa gente que enchia seminários estava ali realmente por causa de uma vocação? É a mesma pergunta que eu poderia fazer. Vamos agora para resolver o problema da falta de padres, liberar o celibato. Estamos tão seguros disso? Vocês veem que o programa Respostas não tem fórmula de bolo, que é fazer as pessoas pensarem, porque as pessoas, eu falo assim para os meus estudantes quando a gente está na aula, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não respondam a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, quando a gente trabalha os cursos de teologia para leigos também no regional, no estado. Sabe aquela primeira resposta que você quer dar? Não dê, porque aquela resposta é fruto de um senso comum. Aquela resposta tem mais da cultura do que de você. Então calma com aquela primeira resposta que a gente dá, porque não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque a vida do padre é uma vida cheia de privações. Gente, a vida de quem não é cheia de privações? Vai ser pai para você ver se não é uma vida cheia de privações. Vai casar para você ver, vai ter uma família. Você não vive mais como solteiro, a não ser que você seja um festeiro que acha que vida de casado é a mesma coisa de vida de solteiro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações românticas, né? Eu não gosto desse culto ao sacerdócio. Gente, quem que não tem dificuldade na vida? A cruz do sacerdote. Esses exageros, né? Porque assim, o que atrai a juventude hoje? Tem muitas questões por detrás dessa pergunta, João Pedro. Eu tenho até medo das respostas. Porque eu vejo hoje que, por exemplo, boa parte dos nossos jovens tem uma atração muito grande pela estética. A batina. Nossa, tem jovem hoje que tem a estética, as rendas, as liturgias pomposas. Eu falo, gente, mas espera lá. Só isso? Mas a gente começa assim. Então, eu não culpo simplesmente assim, o selo do secularismo, resolvemos, é o demônio do momento presente. Mas esse conservadorismo exagerado, com suas consequências, e no outro extremo também o radicalismo de uma concepção completamente secularizada de sacerdócio, são dois extremos a evitar. Então, a concepção de padre precisa ser reproposta, ser revista na superação desse clericalismo, porque boa parte dos nossos jovens entram para o seminário e são clericalizados dentro dos nossos seminários. São aburguesados dentro dos nossos seminários. O seminário tem muita coisa boa, mas muita coisa boa também vai embora na água suja. Então, eu acredito que nós precisamos, eu estou dizendo aqui, João Pedro, nós precisamos fazer uma pausa sobre o assunto vocação e seminário. Urgente. Os seminários têm que passar por ponto de vista pessoal, uma mudança estrutural. Não dá mais para continuar como nós pensamos a vida dos nossos seminaristas. Mas essa é uma posição pessoal minha. O Papa Francisco tem provocado muita coisa, mas ele não vai ser capaz de fazer uma reforma dos seminários. Não vai. Não vai conseguir. A gente sabe que não. Eu acho que o Espírito Santo fez muito por meio do Papa Francisco, mas ele não vai conseguir isso. Agora eu estou dizendo, vamos jogar fora o seminário? Não! Tem tantas coisas que às vezes as pessoas vêm interpretar depois que eu falei. Eu não disse isso, ô anta. Não vou chamar de anta, né? Porque a pessoa vai ficar ofendida. Por quê? Porque as pessoas hoje, como só querem ouvir o que elas querem, e eu gosto de um tipo de argumento que deixa aberto para a pessoa também participar da reflexão. Quando eu falo que não tem fórmula de bolo,
Eu também não disse que é para jogar fora o seminário. Não. Tem muita coisa boa, aproveitável na sua intuição fundamental. Porque o nosso seminário é trentino. Há alguma coisa contra Trento? Absolutamente. Não. Na sua concepção de princípio, é válido. Mas, meu Deus, gente, já são três séculos. Então, alguma coisa precisava ser pensada. É claro que você vai dizer, João Pedro, aqui você já está falando já do pós, né? Eu desviei um pouco o assunto da pergunta, mas é porque, como igreja, nós precisamos refletir que existe, por um lado, questões ad extra, que é a sociedade como tal mudou completamente. Você imagina, João Pedro, nós vimos de uma sociedade rural. Boa parte da nossa igreja, das nossas paróquias, ainda que estejam dentro de um território de uma cidade, tem mentalidade rural. Porque o período de industrialização, no caso brasileiro, foi um boom, né, de migração para cidades, e o contexto urbano é uma coisa, de certa forma, nova, né? E dentro disso, as opções de vida dos jovens, a possibilidade de atrações, de outras realidades. Então tem muita coisa aqui na sua resposta, João Pedro, que precisaria ser considerada. A mudança do tempo, a mudança da mentalidade, a mudança da própria concepção de fé. Então, no coração de muitos jovens, o chamado ao sacerdócio, uma vocação específica, a uma vocação religiosa, esfriou. Esfriou totalmente. Até em muitas famílias que se dizem muito cristãs, o chamado ao sacerdócio não é uma possibilidade colocada ao lado das outras. O que se procura é um futuro do ponto de vista profissional, econômico, material para a vida dos filhos. Qual pai ou mãe sonha para seu filho também, ou possibilita ao seu filho apresentar também a escolha de uma vocação específica? No caso da vida religiosa e da vida sacerdotal. Pouquíssimos. Raríssimos. Então nós precisaríamos sim, enquanto pastoral da juventude, enquanto pastoral vocacional, de um repensamento, de um estudo muito sério. E aqui eu penso, João Pedro, que a resposta seria encontrada num equilíbrio entre a análise dos fatores externos e os fatores internos da igreja. Nos fatores externos, nós podemos mitigar um pouco, mas não podemos resolvê-los tanto. Não temos tanta possibilidade de intervenção. Mas nos fatores internos, sim. E aí nós precisaríamos de um espírito vocacional, e o Brasil está, por exemplo, no nosso caso aí, retomando um ano vocacional, cujos temas são importantes, cuja reflexão é muito bacana, mas não sei se chegam a todas as nossas comunidades. Eu não sei se nós conseguimos resgatar uma cultura vocacional, mas que não seja uma reproposta de uma visão de um tempo, mas que seja capaz de corresponder aos anseios da nossa juventude hoje. Então eu penso que na igreja seria muito importante hoje, por exemplo, um observatório de estudos em relação à juventude. Exatamente. Como pensam os nossos jovens hoje? Como vem a igreja os nossos jovens hoje? E eu acredito que a proposta vocacional ela tem que sempre ser feita. O que eu estou discutindo aqui é como. Como ela deve ser feita. Tenho certeza, João Pedro, que da parte da igreja muitas questões precisam ser revistas. E hoje, por exemplo, boa parte das vocações que vêm para o seminário ou para a casa religiosa são vocações, e aqui é um fenômeno que é um dado, e aí nós teríamos que discutir ele. Boa parte dessas pessoas que vêm para o seminário são de movimentos, não são de pastorais. Não são de pessoas inseridas em trabalhos dentro das comunidades. Aliás, tem muitos jovens que estão vindo que não têm vida de comunidade. Não são poucos. Então eu acredito que a vida cotidiana das nossas comunidades precisaria passar por uma revisão séria na questão vocacional. Você vai dizer, padre, mas o senhor não respondeu. Não tem resposta. Mas eu acredito que muito precisa ser feito um estudo sério na reproposição para os nossos jovens do caminho vocacional da vida religiosa e da vida sacerdotal, em certo sentido. E também, claro, da questão vocacional ao matrimônio.
tá certo? João Pedro, muito obrigado pela sua pergunta e nós vamos deixando vocês com aquele abraço afetuoso de sempre e aquela bênção que nós invocamos do nosso Pai Eterno, do nosso Deus, a bênção que nos vem, que nós pedimos pela intercessão desta ponte, né? Que nós chamamos de mãe espiritual, Maria Imaculada, assim invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, que por intercessão de Maria Imaculada desça sobre cada um de nós, sobre nossa vida, sobre nossos trabalhos, nossos sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu afetuoso abraço, a promessa de um reencontro e até lá, fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.